Bem-vinda ao Dona de Si aos 60. Este é um espaço para mulheres que já choraram em silêncio, que aguentaram mais do que deveriam, que colocaram a família inteira à frente de si mesmas, e que, ainda assim, continuam aqui. Vivas. Fortes. De pé. Aqui, não falamos de juventude perdida. Falamos de liberdade conquistada. Falamos de recomeços que não pedem permissão à idade. Falamos de mulheres que vieram da dor, atravessaram o medo e descobriram que nunca é tarde para escolher a própria vida. Se você já sentiu que o tempo passou rápido demais, se já achou que seus sonhos ficaram para trás, ou se ainda carrega dentro do peito a sensação de que nasceu para mais do que apenas sobreviver, este canal é para você. Hoje, você vai ouvir uma história real de sofrimento, coragem e transformação. Uma história que prova que a vida não termina aos 60. Muitas vezes, ela começa exatamente aí. Ela quase perdeu a esperança, mas a vida guardava uma virada que ela nem ousava imaginar. Aos 60 anos, depois de décadas de luta e humilhação, ela finalmente vive uma vida abundante, amada de verdade, viajando por lugares lindos com um homem que a trata como rainha, cercada de amigos e família, com os filhos criados e 3 netos para encher a casa de risadas. E tudo isso só aconteceu porque um dia ela decidiu que não ia mais sobreviver, ia viver. Se essa história já te tocou de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal e deixa seu like agora, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias que levantam a alma e mostram que a vida pode mudar mesmo quando parece tarde demais. Ela nasceu na pobreza. Não era pobreza de falta um luxo, era pobreza de falta o básico. Desde menina aprendeu a engolir desejos e a economizar até no pensamento. Sonhar, ela sonhava, mas com aquela cautela de quem não quer se frustrar. O mundo dela era pequeno, cheio de limites, e ainda assim ela tinha um coração grande, desses que seguram o mundo nas costas sem fazer barulho. Quando ficou moça, casou cedo. Casou porque acreditou. Porque parecia o caminho certo. Porque ouviu que mulher direita constrói família, aguenta firme, faz dar certo. Ela não tinha muita referência de amor leve, então confundiu promessa com destino. E quando vieram os filhos, 2 meninos que eram a luz dos olhos dela, ela achou que tudo ia melhorar. Achou que a família seria o lugar onde ela finalmente teria paz. Mas a vida dentro daquele casamento foi virando um corredor estreito. O marido não era um companheiro. Era um peso. Um peso que falava alto, que diminuía, que fazia pouco caso dos sonhos dela, que tratava esforço como obrigação e carinho como fraqueza. E o pior, ele tinha um jeito de virar a culpa sempre para ela. Se faltava dinheiro, era porque ela não sabia administrar. Se as coisas estavam difíceis, era porque ela reclamava demais. Se ela chorava, era drama. Se ela se calava, era frieza. E ela foi tentando. Tentando conversar, tentando agradar, tentando ser melhor, como se amor fosse prova e ela estivesse sempre em recuperação. Só que, enquanto ela tentava, ela também trabalhava. E trabalhava muito. Fazia de tudo, bico aqui, faxina ali, costura, venda de comida, o que aparecesse. E ainda chegava em casa e fazia o segundo turno. Comida, roupa, casa, tarefa dos filhos, banho, remédio, escola. Ela não descansava. Ela apagava. Havia meses em que o dinheiro não dava nem para o gás. Ela se virava com fogão improvisado, com panela emprestada, com oração engolida. Teve época em que a mistura era só ovo, quando tinha. Teve dia em que ela fingiu que não estava com fome só para ver os filhos repetirem. Teve semana em que ela usou a mesma sandália até abrir o solado, porque comprar outra era luxo. E o marido, em vez de reconhecer a batalha, fazia a dor dela parecer pequena. O que mais machucava não era só a falta de dinheiro. Era a falta de respeito. Era ela se sentindo sozinha dentro de um casamento. Era ela tendo que pedir até para comprar uma coisa simples, como se não fosse parte da vida, como se não fosse adulta. E quando ela começava a guardar umas moedinhas para algo importante, ele queria controlar, saber, mandar, decidir. Como se o esforço dela não tivesse valor. Com o tempo, ela foi ficando forte do jeito errado. Forte por fora, mas por dentro, cansada. Forte para os outros, mas sem colo para si mesma. Às vezes, deitada, ela olhava o teto e pensava: é isso? Minha vida vai ser isso até o fim. Só que no dia seguinte ela levantava, porque tinha filho para criar. E filho não espera a mãe se recuperar por dentro. Os filhos cresceram vendo uma mãe guerreira. E, apesar de toda a dureza, ela nunca deixou de ser amorosa com eles. Ela era firme, mas era abraço. Era bronca, mas era cuidado.
Ela ensinava a eles coisas que ninguém tinha ensinado para ela: respeito, responsabilidade e principalmente a ideia de que amor não deve machucar. Só que dentro dela, a cada ano, uma parte ia sendo guardada numa gaveta invisível. A parte que gostava de se arrumar sem medo de crítica. A parte que queria estudar mais. A parte que sonhava em viajar. A parte que queria ser chamada pelo nome com carinho, não com deboche. A parte que queria viver sem pisar em ovos. 30 anos, é tempo demais para caber dentro de um aguenta só mais um pouco. E o pior é que, de tanto ouvir que era assim mesmo, ela quase acreditou que não merecia diferente. Até que a vida, do jeito dela, começou a preparar uma surpresa. Não aquela surpresa mágica, que cai do céu sem esforço. Mas a surpresa que nasce quando a gente chega no limite, e percebe que ainda tem escolha. E foi ali, bem no meio do cansaço, que ela começou a despertar. O despertar não foi barulhento. Não teve briga, não teve escândalo, não teve porta batendo. Foi silencioso, como costumam ser as decisões mais profundas. Um dia ela simplesmente percebeu que não estava mais disposta a continuar daquele jeito. Não era ódio. Não era vingança. Era lucidez. Uma lucidez cansada, mas firme. Ela começou a enxergar coisas que antes tentava justificar. Passou a entender que amor não é controle, que parceria não é medo, que casamento não deveria ser um lugar de anulação. E, principalmente, começou a aceitar algo que por muito tempo evitou pensar. Ela tinha passado a vida inteira vivendo para sustentar tudo e todos, menos a si mesma. Aos poucos, foi ganhando coragem. Não aquela coragem explosiva, mas a coragem diária, insistente. Começou a cuidar mais do próprio dinheiro, a guardar o que conseguia sem contar para ninguém, não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Cada pequena economia era como um voto de confiança nela mesma. Eu posso. Eu consigo. O marido percebeu a mudança e não gostou. Tentou diminuir, ironizar, pressionar. Dizia que ela estava diferente, que estava se achando. E, pela primeira vez, aquilo não a fez recuar. Algo dentro dela tinha mudado de lugar. Ela já não se sentia culpada por querer paz. Já não achava errado desejar respeito. Os filhos, já adultos, começaram a enxergar a mãe de outro jeito também. Não apenas como a mulher que segurou tudo, mas como alguém que precisava viver. Eles viram o cansaço acumulado, as marcas de anos de silêncio, e ofereceram apoio. Isso deu a ela ainda mais força. Porque quando uma mãe percebe que os filhos estão bem, algo se solta dentro do peito. Foi depois de 3 décadas de casamento que ela tomou a decisão mais difícil e mais libertadora da vida: colocar um ponto final. Não foi fácil. Teve medo, insegurança, noites sem dormir. Teve julgamento de gente que só vê a superfície e nunca conhece a dor de dentro. Teve aquela pergunta cruel que sempre fazem as mulheres: mas por que agora? Como se sofrimento tivesse prazo de validade. Ela escolheu agora porque agora era quando ela ainda estava viva por dentro. Separar-se significou começar do zero em muitos sentidos. Ajustar rotina, reorganizar finanças, reaprender a estar sozinha. Mas, pela primeira vez em muitos anos, a solidão não doía. Ela tinha paz. Com o tempo, a vida financeira começou a melhorar. Não porque caiu dinheiro do céu, mas porque agora ela decidia, planejava, comandava. O dinheiro deixou de ser instrumento de controle e passou a ser ferramenta de liberdade. Ela começou a se permitir coisas simples que antes pareciam proibidas: um corte de cabelo novo, uma roupa escolhida por gosto e não por necessidade, um café tomado sem pressa. Pequenas liberdades que juntas formavam algo maior: dignidade. E então, quando ela já não procurava mais nada, a vida fez aquilo que sempre faz quando a gente aprende a se respeitar: apresentou alguém diferente. Ele não chegou prometendo mundos. Chegou oferecendo presença. Escutava. Respeitava. Não diminuía. Não competia. Não controlava. Ele a olhava como quem vê valor, não como quem mede defeito. No começo, ela desconfiou. Afinal, quem apanha por tanto tempo aprende a se proteger até da gentileza. Mas, aos poucos, foi entendendo que aquele amor não exigia sacrifício, apenas verdade. O segundo casamento não foi uma continuação do primeiro. Foi outro capítulo, escrito com outra letra. Um relacionamento de parceria, de conversa, de riso solto. Eles construíram uma vida confortável, organizada, sem luxo exagerado, mas com abundância do que realmente importa. Começaram a viajar, a conhecer lugares lindos, a viver experiências que ela achava que nunca seriam para ela.
Ela passou a ser tratada como sempre deveria ter sido, com respeito, cuidado e admiração. Não como alguém que ajuda, mas como alguém que é. Ele a chama de rainha, não por frase feita, mas por atitude. E ela, finalmente, sente que está ao lado de alguém que soma, não que suga. Hoje, com os filhos casados e 3 netos enchendo a vida de novos sentidos, ela olha para trás sem raiva. Olha com compreensão. Entende que fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquela época. E isso a liberta ainda mais. Se você está lendo essa história e percebe que muitas pessoas acompanham conteúdos como este, mas acabam esquecendo de se inscrever, vale dar uma conferida agora se você já faz parte do canal. Se ainda não, se inscreve e ativa as notificações, porque sempre tem uma história nova esperando por você aqui. A felicidade que ela vive hoje não é barulhenta. Não é aquela felicidade de ostentação ou de provar algo para alguém. É uma felicidade calma, madura, dessas que chegam depois da tempestade e sabem exatamente o valor do sol. Ela acorda sem aquele nó no estômago, sem medo do humor de alguém, sem a sensação de estar sempre devendo explicações. A vida abundante que ela conquistou não veio apenas em forma de dinheiro, embora hoje ele não seja mais um problema. Veio em liberdade. Veio em escolha. Veio no direito de dizer sim e, principalmente, no direito de dizer não sem culpa. Ela manda no próprio dinheiro, decide seus horários, escolhe onde quer estar e com quem quer estar. Algo tão simples, mas que por décadas lhe foi negado. No segundo casamento, ela descobriu o que é ser amada sem precisar se diminuir. O marido atual não controla, não grita, não ironiza. Ele protege, apoia, incentiva. Quando eles viajam, não é apenas turismo. É celebração. Eles caminham por ruas bonitas, sentam em cafés, conversam por horas. Estão sempre cercados de amigos, de familiares, de gente que soma alegria. A casa deles é cheia, viva, aberta. É um lugar onde ela nunca precisa fingir. Às vezes, enquanto arruma a mala para mais uma viagem, ela lembra da mulher que foi. Daquela que contava moedas, que escondia lágrimas no banheiro, que pedia permissão até para respirar. E não sente tristeza. Sente orgulho. Orgulho por não ter desistido. Orgulho por ter sobrevivido tempo suficiente para viver o melhor. Os filhos são testemunhas dessa transformação. Eles viram a mãe se apagar e viram a mãe renascer. Hoje, tem nela não apenas uma referência de força, mas de coragem. Ela conversa com eles de igual para igual. Ri, aconselha, escuta. E os netos? Os netos são a prova viva de que o amor se multiplica quando não é sufocado. Ela é uma avó presente, leve, brincalhona. Uma avó que tem tempo, energia e sorriso verdadeiro. Com 60 anos, ela faz planos. E isso, para ela, é uma vitória imensa. Durante muito tempo, o futuro era só uma continuação do cansaço. Hoje, o futuro é possibilidade. Novas viagens, novos projetos, novos encontros. Ela não sente que a vida acabou. Sente que, finalmente, começou. Ela aprendeu algo que não está em livros, mas em cicatrizes. A vida não responde no nosso tempo, mas responde. E, muitas vezes, guarda as melhores surpresas justamente para quando achamos que já passou da hora. Não passou. Nunca passa. Se essa história está te fazendo refletir, vale muito compartilhar nos comentários o que mais te tocou até aqui. Às vezes, uma frase simples pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. E se esse relato te trouxe alguma esperança, dividir esse vídeo com alguém pode ser um gesto silencioso de cuidado. Hoje, quando ela se olha no espelho, não vê apenas uma mulher de 60 anos. Vê uma história inteira que venceu. Vê marcas que não envergonham, porque cada uma delas carrega uma superação. Ela não tenta apagar o passado, nem romantizar o sofrimento. Ela apenas entende que tudo aquilo foi o caminho que a trouxe até aqui. E isso muda tudo. Há algo muito poderoso na forma como ela vive agora. Ela não pede desculpas por estar bem. Não se sente culpada por ter uma vida confortável, por viajar, por rir alto, por ser cuidada. Durante muitos anos, acreditou que felicidade demais era quase um erro, algo que precisava ser justificado. Hoje, não. Hoje ela aceita o bem sem desconfiança. No convívio com o novo marido, ela experimenta algo que nunca teve antes: tranquilidade emocional. Eles resolvem problemas conversando. Planejam juntos. Sonham juntos. Ele a inclui em tudo, consulta, respeita, admira. Ela não precisa provar nada. Não precisa se encolher. Não precisa vigiar palavras. É amor adulto, consciente, generoso.
Um amor que não cobra sofrimento como preço. Eles frequentam lugares lindos, viajam para outros países, reúnem amigos em volta da mesa, celebram aniversários, datas simples, dias comuns. A vida deles é cheia de gente, de afeto, de histórias compartilhadas. E, pela primeira vez, ela sente que pertence. Não por obrigação, mas por escolha. Às vezes, alguém comenta: "Nossa, você está vivendo tudo isso agora." E ela sorri. Porque entende a pergunta, mas também entende a resposta. Não existe agora tarde demais. Existe agora possível. E isso basta. Ela conversa muito com outras mulheres. Muitas chegam até ela cansadas, confusas, achando que não há saída. Ela não julga. Não empurra decisões. Apenas diz a verdade que aprendeu do jeito mais difícil. A gente não precisa se desesperar. A vida muda. Às vezes lentamente, às vezes de repente. Mas muda. E quando muda, pode surpreender de formas que a gente jamais imaginou. Ela também sabe que nem todo mundo precisa separar, nem todo mundo precisa recomeçar da mesma forma. Cada história é única. Mas todas têm algo em comum: ninguém nasceu para viver se anulando. Ninguém veio ao mundo para passar décadas sobrevivendo quando poderia, em algum momento, viver. Hoje, ela dorme em paz. Acorda em paz. Planeja em paz. E isso, para quem viveu tantos anos em guerra silenciosa, é uma riqueza imensa. Mais valiosa do que qualquer viagem, mais rara do que qualquer luxo. Se em algum momento da sua vida você já pensou que estava tarde demais para mudar algo, talvez valha a pena refletir sobre isso agora. Muitas pessoas passam por aqui, escutam histórias como essa, sentem algo no coração, e vão embora sem dizer nada. Mas escrever um comentário, mesmo curto, pode ser o primeiro passo para organizar sentimentos que estão guardados há muito tempo. Ela chegou aos 60 anos sem pressa e sem medo. Algo que, olhando para trás, parecia impossível. O desespero que um dia quase a engoliu já não existe. No lugar dele, mora uma certeza serena. A vida não terminou quando ela achou que tinha perdido tudo. Na verdade, a vida estava apenas preparando espaço para algo melhor. Hoje, ela vive com conforto, sim. Vive em lugares bonitos, viaja, se permite. Mas o que mais impressiona não é o cenário. É a postura. Ela anda com a coluna ereta de quem não precisa mais se explicar. Ri com liberdade. Opina sem receio. Ama sem medo de ser diminuída. É dona da própria vida, das próprias escolhas, do próprio tempo. Ela sabe que perdeu anos. Não romantiza isso. Mas também sabe que não perdeu a chance. E isso faz toda a diferença. Ela aprendeu que sofrer não é virtude e que aguentar tudo não é sinal de amor. Amor de verdade não machuca, não controla, não apaga. Amor sustenta, soma, respeita. Quando está com o marido atual, cercada de amigos e familiares, ela às vezes observa a cena em silêncio e pensa como a vida pode ser surpreendente. Quem diria que aquela mulher que chorava escondida, que se sentia pequena, que achava que felicidade era coisa dos outros, estaria ali, vivendo, planejando, sonhando outra vez. Os filhos estão bem. Os netos crescem em um ambiente de afeto. E ela, finalmente, é exemplo não só de resistência, mas de recomeço. Ela mostra, sem discursos, que nunca é tarde para virar a página. Que a vida não obedece calendário. Que o melhor pode chegar depois do que a gente imagina. E se existe algo que ela gostaria de dizer para quem escuta essa história, é isso. Não se desespere. A vida sempre nos reserva boas surpresas, mesmo quando tudo parece parado ou pesado demais. Mas, se puder, não espere tanto tempo para tomar uma decisão. Às vezes, o que nos separa da vida que sonhamos é apenas a coragem de escolher a nós mesmos. Se essa história fez sentido para você, deixa seu coração falar. Um comentário, um like ou até o compartilhamento desse vídeo pode levar essa mensagem a alguém que hoje está exatamente onde ela esteve um dia. E talvez essa pessoa precise saber que ainda há tempo. Se essa história tocou você em algum lugar profundo, saiba que isso não foi por acaso. Talvez seja a vida conversando com você baixinho, dizendo que ainda há tempo. Tempo de mudar, de escolher, de viver com mais verdade. Aqui no Dona de Si aos 60, cada história existe para lembrar que você não precisa se desesperar. A vida sempre guarda boas surpresas. Às vezes, ela demora. Às vezes, ela nos testa. Mas quando chega, chega inteira. Que você leve dessa história a coragem que talvez esteja adormecida aí dentro. E que não espere tanto tempo para tomar uma decisão importante na sua vida.
Escolher a si mesma não é egoísmo. É sobrevivência. E, muitas vezes, é o começo mais bonito de todos. Obrigada por estar aqui. Você não está sozinha. E a sua melhor fase pode estar apenas começando.